Graça e paz, queridas irmãs, estamos aqui para a leitura de uma vida com propósito, onde nós estaremos aqui durante 40 dias aprendendo sobre a palavra do Senhor e sobre como vivermos com um propósito aqui na Terra. E eu já convido você a pegar a sua Bíblia, seu caderninho para fazer suas anotações. E eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Provérbios 11, 28. Aqui vai estar numa versão diferente, creio que da sua, mas é o mesmo sentido, só vai mudar as versões bíblicas. Afinal de contas, por que estou aqui? Você já pode anotar aí no seu caderninho essa pergunta. Afinal de contas, por que eu estou aqui? Lá em Provérbios 11, 28, vai dizer assim: quem confia em bens materiais cairá do cavalo, mas quem é moldado por Deus florescerá e dará bons frutos. Eu convido você a abrir agora lá em Jeremias 17, os versos 7 e 8, que vai dizer assim: felizes os que confiam no Senhor. São como árvores plantadas à margem de um rio, cujas raízes alcançam águas profundas. Tais árvores não são afetadas pelo calor, nem se preocupam com os longos meses de seca. Suas folhas permanecem verdes e produzem um fruto delicioso. Glória a Deus. E o nosso dia 1 vai começar assim. Tudo começa com Deus. Pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e nele encontra propósito. Colossenses 1:16. A menos que se admita a existência de Deus, a questão sobre o propósito de vida não tem sentido. Bertrand Russell, esse era um ateu e ele escreveu isso. Você não é o foco. O propósito de sua vida é muito maior que a realização pessoal, a paz de espírito ou mesmo a felicidade. É muito maior que a família, a carreira ou mesmo os mais ousados sonhos e ambições. Se você quiser saber por que foi colocado neste planeta, deverá começar por Deus. Você nasceu por um propósito dele e para cumprir o propósito dele. A procura pelo propósito da vida tem intrigado o ser humano há milhares de anos. Isso porque normalmente erramos já no ponto de partida, nós mesmos. Fazemos perguntas egocêntricas como: o que quero ser? O que devo fazer com a minha vida? Quais são os meus objetivos, minhas ambições e meus sonhos para o futuro? Concentrar tudo em nós mesmos, porém, jamais desvendará o propósito de nossa vida. A Bíblia diz: a vida de todas as criaturas está nas mãos de Deus. É Ele que mantém todas as pessoas com vida. Jó 12:10. Ao contrário do que afirmam livros conceituados, filmes e seminários, você não descobrirá o sentido da vida olhando dentro de você mesmo. É provável que já tenha tentado isso, mas você não criou você mesmo. Logo, não pode dizer para que foi criado. Se eu lhe entregar uma invenção totalmente desconhecida, você não saberá para que serve, nem a própria invenção terá a capacidade de lhe dizer. Somente o inventor ou o manual do fabricante poderiam atestar a sua utilidade. Certa vez, fiquei perdido nas montanhas. Quando parei para perguntar como chegar ao acampamento, disseram-me: não existe acesso por aqui.
Você precisa ir pelo outro lado da montanha. Da mesma forma, você não pode chegar ao propósito de sua vida concentrando-se em você mesmo. Deve começar com Deus, seu Criador. Você só existe porque o Senhor deseja que você existe. Você foi feito por um Deus e para Ele. Até que compreenda isso, a vida jamais fará sentido. Somente em Deus descobriremos nossa origem, nossa identidade, nosso significado, nosso propósito, nossa importância e nosso destino. Todos os outros caminhos levam a um beco sem saída. Muitos tentam usar Deus para autorrealização, mas isso é contrário à natureza e resultará em fracasso. Você foi feito por Deus, não o contrário. E viver quer dizer deixar Deus usá-lo para os propósitos dele, não você usar Deus para os propósitos particulares. A Bíblia diz: ficar obcecado consigo mesmo nessa questão é entrar num beco sem saída. Quem olha para Deus é levado para um campo aberto a uma vida livre, espaçosa. Romanos 8:6. Já li muitos livros que sugerem maneiras de descobrir o propósito de vida. Todos poderiam ser classificados como livros de autoajuda, pois abordam o assunto de uma perspectiva egocêntrica. Livros de autoajuda, até mesmo os cristãos, normalmente propõem os mesmos passos previsíveis para encontrar o propósito para a vida. Dê importância aos seus sonhos. Defina claramente seus valores, estabeleça metas, descubra suas habilidades, almeje grandes realizações, vá à luta, seja disciplinado, acredite em você mesmo, envolva outras pessoas, não desista jamais. É lógico que essas recomendações frequentemente levam a grandes êxitos. Pode-se, em geral, ser bem-sucedido ao alcançar um alvo, se houver concentração para o fim proposto. Mas ser bem-sucedido e cumprir o propósito de vida são coisas absolutamente distintas. Você pode alcançar seus objetivos pessoais, tornando-se um sucesso pelos padrões do mundo, e ainda estar distante dos propósitos para os quais Deus o criou. Você precisa de algo mais que conselhos de autoajuda. A Bíblia diz: autoajuda não é ajuda, de jeito nenhum. O autossacrifício é o caminho, o meu caminho para que vocês descubram a sua verdadeira identidade. Mateus 16:25. Este não é um livro de autoajuda. Não ensina a achar a carreira correta, a realizar sonhos ou planejar a vida. Não ensina a encaixar mais atividades em uma agenda lotada. Na verdade, ensina a fazer menos na vida, concentrando-se no que mais importa. Ele vai ajudá-lo a se tornar o que Deus pretendia fazer de você ao criá-lo. Então, como descobrir o propósito para o qual você foi criado? Você só tem duas opções. A primeira é a especulação, a preferida pela maioria das pessoas. Elas conjecturam, supõem, teorizam, quando dizem, sempre pensei que a vida fosse. Querem dizer, este é o melhor palpite que eu posso dar. Há milhares de anos, filósofos brilhantes discutem e ponderam sobre o significado da vida. A filosofia
é uma área importante do conhecimento e tem sua utilidade, mas quando tenta determinar o propósito da vida, mesmo o mais sábio dos filósofos está apenas fazendo suposições. O Dr. Hugh Murhert, professor de filosofia na Northeastern, é porque é inglês, viu, gente? Illinois University, escreveu certa vez para 250 dos mais reconhecidos filósofos, cientistas, escritores, intelectuais do mundo, perguntando qual o sentido da vida. Tempos depois, publicou a resposta em um livro. Alguns deram seus melhores palpites, outros admitiram ter apenas inventado um propósito para a vida. Outros ainda foram honestos o bastante para dizer que não tinha a menor ideia. Na verdade, vários intelectuais de renome pediram ao professor Morehead que lhes respondesse caso descobrisse o propósito da vida. Felizmente, há uma alternativa à especulação sobre o significado e propósito da vida. Trata-se da revelação. Podemos recorrer ao que Deus revelou sobre a vida em sua palavra. O modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção é perguntando ao inventor. Descobrir o propósito de sua vida funciona da mesma maneira. Pergunte a Deus. O Senhor não nos deixou às cegas para ficarmos nos questionando e conjecturando. Ele claramente revela nas páginas da Bíblia os 5 propósitos que tem para a nossa vida. É o nosso manual do proprietário, que explica por que estamos vivos, como a vida funciona, o que evitar e o que esperar do futuro. Ele explica o que nenhum livro de autoajuda ou de filosofia pode saber. A Bíblia diz: a sabedoria de Deus é algo misterioso, que encerra a profundidade de seus propósitos. Nada tem de vago e superficial. Ela não é uma nova mensagem, é a mais antiga. O que Deus já terminou como forma de produzir o melhor dele em nós, muito antes que entrássemos em cena. 1 Coríntios 2:7. Deus não é apenas o ponto de partida de nossa vida, é a fonte dela. Para descobrir seu propósito de vida, você deve recorrer à palavra de Deus, não à sabedoria do mundo. Edifique a vida sobre verdades eternas, não sobre psicologia popular, histórias inspiradoras e estímulos para alcançar o sucesso. A Bíblia diz: muito antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra, ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor, para nos fazer completos e santos por meio desse amor. Há muito tempo, ele decidiu nos adotar em sua família, por meio de Jesus Cristo. E que prazer ele teve em planejar tudo isso. Foi por sua vontade que agora participamos da celebração desse presente dado por seu Filho amado, totalmente de graça. Efésios 1, do 4 ao 6. Esse texto apresenta 3 critérios para o nosso propósito. O primeiro é: você descobre sua identidade e propósito no relacionamento com Jesus Cristo. Se você ainda não vive esse relacionamento, explicarei mais adiante como iniciá-lo. Em segundo lugar, Deus já pensava em você muito antes de você pensar a respeito dele. O propósito determinado por ele para a sua vida é anterior à sua concepção. Ele planejou isso antes que você existisse e sem sua contribuição. Você pode escolher carreira, cônjuge, passatempos e muitas coisas na vida, mas não pode escolher o seu propósito.
Em terceiro lugar, o seu propósito de vida encaixa-se em outro propósito muito maior e cósmico que Deus planejou para a eternidade. É disso que se trata este livro. Andrei Bitov, romancista russo, escreveu em um regime ateísta e comunista, mas Deus atraiu sua atenção num dia terrível. Ele recorda. Aos 27 anos de idade, enquanto estava no metrô de Leningrado, agora São Petersburgo, foi dominado por um desespero tão intenso que a vida pareceu parar de vez, apropriando-se completamente do futuro e não deixando nenhum significado. De repente, uma frase apareceu por si só: sem Deus, a vida não faz sentido. Martelando-a, assombrado na minha cabeça, saí do metrô e caminhei em direção à luz de Deus. Você deve ter se sentido perdido a respeito de seu propósito na vida. Parabéns, você está prestes a caminhar para a luz. E sempre quando termina a leitura, né, de cada capítulo, ele deixa algumas reflexões. E sobre esse dia 1, pensando sobre o meu propósito de vida, ele colocou um tema para reflexão. Eu não sou o foco. Então, nós temos que entender, em primeiro lugar, né, que tudo começa em Deus. E não é sobre eu, não é sobre Raquel, não é sobre você, mas é sobre Deus, né? E hoje nós aprendemos sobre isso, que nós não somos o foco, e sim Deus, Ele é o foco, porque Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o Criador de todas as pessoas, e antes dele, e antes de você e eu nascermos, o Senhor já tinha um propósito para a nossa vida. Por isso que eu e você, a gente pode escolher qualquer coisa, menos o nosso propósito. Porque aquilo que Deus determinou para as nossas vidas vai se cumprir. Porque antes de nós termos forma, antes de nós vir a esse mundo, o Senhor já tinha um propósito para as nossas vidas, né? Então, o tema para reflexão é: eu não sou o foco. E ele aqui coloca um versículo para a gente memorizar. Colossenses 1:16. Pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e nele encontra propósito. Todas as coisas começaram nele e nele encontram o seu propósito. Colossenses 1:16. Aqui está na versão AM. E ele deixa uma pergunta para nós meditarmos, né? Então, tudo isso, gente, que a gente leu hoje, como vocês vão acompanhar pelo vídeo, vocês podem ir voltando, você pode ir anotando os pontinhos principais. Sobre esse, pensando sobre o meu propósito de vida, você pode deixar, né, um lugarzinho reservado e você fazer, né, colocar o tema para reflexão, eu não sou o foco, colocar o versículo de memorização, né, para que durante essa semana você comece a refletir sobre esse capítulo que a gente leu, né, durante o dia. Eu vou ficar postando os vídeos à noite, então você vai ter um dia inteiro para refletir nessa mensagem, né? Para acompanhar bem. Então, todos os dias à noite eu vou estar postando, né, esses vídeos para que você passe um dia já refletindo sobre o seu propósito de vida, né? Sobre o tema daquele dia. Então, que possamos meditar, que possamos escrever, né, durante esses 40 dias. Separa um caderninho,
para que você possa fazer essas anotações. E ele deixa uma pergunta também para a gente meditar. Apesar de todos os argumentos ao meu redor, como posso me lembrar de que a vida é, na verdade, viver para Deus, mas não para mim mesmo? Né? Ele deixa essa pergunta para que a gente se autoanalise e possamos responder, né, para nós mesmos, para o Senhor, né? Apesar de todos os argumentos ao meu redor, como posso me lembrar de que a vida é, na verdade, viver para Deus, mas não para mim mesmo? Porque nós, seres humanos, nós somos egocêntricos, né? Nós somos egoístas. Então a gente sempre vai pensar no nosso eu. Mas hoje nós aprendemos que não é sobre nós, mas sim sobre Ele. Como a gente leu no versículo da meditação. Pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e nele encontra propósito. Então, na verdade, o nosso propósito de vida está nele. Então, se nós tirarmos o foco de nós e focarmos no Senhor, será mais fácil de desfrutar de uma vida com Ele e viver plenamente esse propósito. E aqui ele vai dizer: todas as coisas começaram nele e nele encontra o seu propósito. Então é tudo sobre ele e não sobre nós. Então, quando nós mudamos a nossa visão, quando nós sabemos que o nosso Criador e não nós somos o foco, então a nossa visão já começa a mudar, né? E como aqui ele perguntou, apesar de todos os argumentos ao meu redor, como posso me lembrar de que a vida é, na verdade, viver para Deus e não para mim mesmo? Então, a gente tem que entender que somos peregrinos aqui nessa terra, né? E que, na verdade, nós estamos vivendo para a glória de Deus. Né? Se nós nos movemos, nós existimos, é para a glória de Deus. E não, então, não tem a ver sobre quem eu sou, mas sim sobre quem Ele é. Né? E de tudo aquilo que Ele escreveu, para que eu e você pudéssemos viver aqui nessa terra. Então é maravilhoso sabermos que fazemos parte de um plano, e não é qualquer plano, não é qualquer projeto, né? É um projeto divino que tem peso eterno. Então imagine aí um arquiteto, né? No nosso meio a gente tem uma arquiteta, Elaine, e Elaine vai entender bem, né, o que eu vou falar. Vocês também vão. E Elaine vai entender melhor do que a gente. Vamos supor que Deus, ele é o arquiteto, né? Ele é o arquiteto. E ali o arquiteto, ele começou a desenhar um projeto. Ele desenhou o projeto, fez as medidas, alinhou tudo, organizou tudo. E agora esse arquiteto, ele tem que entregar esse projeto para que o quê? Para que todo aquele plano ali se cumpra, para que aquela construção seja elaborada. Então ela vai ter que ir atrás de o quê? De construtores, né? E você não vai chamar qualquer construtor, né? Você não vai chamar qualquer pessoa para construir um projeto seu. Não, você vai querer o melhor. Então imagina que Deus, ele é esse arquiteto e ele escolheu eu e você para que possamos dar andamento ao projeto que ele escreveu. Então a gente, como construtores, vamos realizar aquilo que ainda está no papel. E olha como é glorioso isso. Como é forte, e eu fico até sem palavras, porque Deus confiou em mim e em você, para que nós possamos construir,
né? E ser concreto aquilo que ele idealizou, né? Então o Senhor conta comigo e contigo, né? Para que nós possamos realizar a obra dele magnífica aqui nesta terra. Então hoje foi o nosso primeiro dia de devocional, certo? Sempre que eu postar o vídeo, eu também vou colocar, gente, lá no grupo, um linkzinho do autor também, que ele sempre deixa um vídeo, né? Então eu vou deixar para vocês assistirem, né? E eu creio que será um tempo de crescimento. Que vocês também possam interagir, compartilhar aquilo que o Senhor está ministrando ao coração de vocês. Eu vou ficar muito feliz em ler, em saber como está sendo essa jornada, né? Então, nós vamos ficar aqui 40 dias, na verdade 42, porque esse livro veio com 2 capítulos bônus, né? Então, a gente vai aproveitar bastante esses 42 dias, amém? Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor te conduza, né? Que Ele traga clareza na sua mente, que Ele quebrante o teu coração, né? E que você, ao término desses 42 dias, tenha a sua vida transformada, assim como eu tive, né? Quando eu li esse livro, eu fui muito impactada e minha visão, assim, foi aberta de uma forma sobrenatural. E para mim é um privilégio estar lendo agora, relendo com vocês, né? Então, é como se eu estivesse lendo a primeira vez, porque são novos ensinamentos, né? Novas percepções. Então, eu vou também fazer minhas anotaçõezinhas aqui para ir acompanhando vocês e também desfrutando desse momento. Amém? Que Deus abençoe. Amanhã, permitindo o Senhor, estarei aqui postando mais um dia, né? Então, que possamos desfrutar desse momento juntas. Deus abençoe e até amanhã.